Boa noite, irmãos. Saúde a nossa igreja com a paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui com vocês novamente, né, neste culto de quarta-feira, louvando e adorando ao nosso Deus. Neste momento, nós vamos cantar ao Senhor o cântico Aos Pés da Cruz. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em coração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso é, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e
consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Convido vocês a orarem comigo e orar pela família da Gladys, orar pela família do irmão Aquino, irmã Marta, pelos enfermos da nossa igreja, pelo culto que vamos iniciar agora em agosto presencial, pela vida do pastor, por todos os enfermos da nossa igreja e pela liderança também da nossa igreja. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos, Senhor, porque temos o privilégio de falar contigo, meu Deus, e sabemos que o Senhor tem a resposta, que o Senhor nos escuta, que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Neste momento, Pai, eu te peço, em especial pela vida da Gladys, dos seus irmãos, dos seus familiares que perderam, né, a irmã Genilda, uma irmã tão querida que vai fazer falta, Pai, para a nossa igreja, falta para os seus familiares, mas o consolo, o conforto é de saber que ela está na glória ao teu lado, na morada celestial, que um dia iremos nos encontrar. Também, Pai, neste momento eu quero colocar a vida do irmão Aquino, Senhor, que se encontra enfermo, que idas e vindas ao hospital, mas que o Senhor está cuidando dele, o Senhor está segurando na sua mão, Pai. E eu te peço pelos seus familiares, pela sua filha, pela sua esposa que tem acompanhado este momento, que o Senhor venha dar forças, ânimo para os seus familiares, assim como para ele também. Te peço também pelo nosso pastor, e te peço pela liderança da nossa igreja, te peço pelos enfermos, te peço também que o Senhor esteja confortando aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que perderam seus empregos, porta de emprego, Senhor, que o Senhor venha abrir. Ó Pai, toma conta da nossa igreja, toma conta da liderança da nossa igreja, que o retorno do culto presencial venha ser abençoado, que não tenha nenhum imprevisto, que seja tudo de acordo com a tua vontade, para glorificar e honrar o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço pelas famílias da nossa igreja, eu te agradeço porque temos esse momento aqui, Pai, esse canal de poder, essa comunicação para falar com nossos irmãos, transmitir, Pai, a Tua palavra através deste momento aqui, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Romanos 8, do 18 ao 28. Leiamos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguardada a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nossos íntimo, aguardando a adoração de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. 26.
Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Glória a Deus. Que mensagem maravilhosa. Que palavra abençoadora para este tempo que estamos vivendo. Sabemos que aqui no versículo 27 em diante, diz que o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a palavra que está falando, é Deus falando ao nosso coração. Irmãos, quando a gente se encontrar com uma situação triste, uma situação que é aparentemente desesperadora, nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Basta que leiamos a sua palavra, que nos colocamos na dependência do nosso Deus, porque Ele cuida de nós, Ele tem o controle de toda a situação. Vamos nos agarrar nesse Deus vivo, que nos transforma, que nos liberta, que renova a nossa fé, a nossa esperança de dias melhores. Estamos sim passando momentos difíceis, vivendo nas lutas que não são fáceis. A gente enfrentou aí, está enfrentando esses problemas que todos nós sabemos, a pandemia, pessoas queridas que se foram, mas nós sabemos que tudo está no controle de Deus, tudo tem um propósito. Como acabamos de falar, estamos orando ao nosso Deus para que o nosso culto presencial comece, para que a gente tenha de volta aquele calor humano com nossos irmãos, a nossa união com nossos irmãos em Cristo, estar na nossa igreja nos alegrando com nossos irmãos, orar pelos irmãos que perderam seus familiares, orar pelos aqueles que precisam do auxílio do nosso Deus, orar por nós, orar por nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, pelas esposas, pelas irmãs, pelas viúvas, orar pela nossa igreja, orar pelo nosso pastor. Vamos consagrar a nossa vida ao nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade neste momento. Vamos ouvir mais uma porção da palavra de Deus com o irmão Tiago Martinez. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos aí onde vocês estiverem. Estamos nessa noite mais uma vez para compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. E nessa noite a nossa reflexão está baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos de 5 a 8. Então, se o irmão quiser me acompanhar na leitura, pode pausar o vídeo para então procurar o texto na sua Bíblia. Amém? Diz o seguinte o texto da palavra de Deus: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus a leitura da sua palavra. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais este momento em Tua presença, Pai. Muito obrigado pela porção da Tua palavra lida, Senhor. Fala através dela, Senhor, a cada um de nós, Pai.
Te coloco, Senhor, como um servo em tuas mãos, Pai, para que tu possa utilizar, Senhor, como instrumento para a tua igreja, para levar a tua mensagem, Senhor, a tua palavra, e que ela possa, Senhor, encontrar lugar seguro dentro de cada um de nós, Pai. É tudo que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Antes de adentrarmos no texto em si, eu gostaria de contar uma história aos irmãos, que eu achei bem interessante, que eu ouvi essa semana, e é sobre o tema que nós vamos conversar essa noite. Conta a história assim: uma missionária, após passar toda a sua vida no campo missionário, volta à sua igreja e então ela, reconhecidamente pelos irmãos, é vista como uma mulher de oração, né? E então ela está diante da igreja falando sobre o tema para eles. E após o momento lá da palestra, um jovem então faz uma pergunta a ela. E a pergunta do jovem era a seguinte: como é que eles poderiam ter uma vida de oração diante do mundo em que eles estavam vivendo? Qual é a situação? Antes da pandemia, a gente reclamava muito que não tinha tempo, não é verdade? Sempre tudo era muito corrido, tínhamos diversas atividades no nosso dia a dia, e a pergunta do jovem era exatamente com esse sentido: como é que eles poderiam ter uma vida de oração se o mundo os colocava sempre algo para que eles pudessem estar fazendo, estar executando? E isso também acontece com a igreja. Às vezes a gente se envolve tanto com a igreja que não sobra tempo para muita coisa, né? Quando as atividades estavam normais, praticamente quase todos os dias nós estávamos na igreja, aqueles que se envolvem com algum ministério, né? E o jovem tinha essa pergunta: como ter uma vida de oração no mundo em que aparecem diversas coisas que fazem com que eles não tenham tempo para orar, né? E a senhora, já muito experiente, faz duas perguntas para eles que parecem simples e bobas, mas que na verdade têm um grande impacto. Ela pergunta: você come? E o jovem responde: sim, eu como, né? Eu paro para comer. E a segunda pergunta que ela faz é: você dorme? E ele respondeu novamente: sim, eu durmo, né? Diante da correria do dia a dia, da vida, a gente se sente cansado e precisa dormir. E a resposta dela parece talvez um pouco ignorante, mas ela tinha o intuito de colocar no coração daquele jovem que ele refletisse sobre a sua resposta. E ela disse o seguinte para ele: pare de comer, pare de dormir e vá orar. O que ela queria dizer para aquele jovem com isso? É que a oração deve ser prioridade em nossas vidas. E quando a gente reconhece algo como prioridade, a gente arruma tempo, seja onde for. Tem gente que estuda para concurso público, acorda 4, 5 da manhã para estudar, porque vai enfrentar um dia de trabalho, né? Porque estuda e trabalha, ou então chega depois do trabalho, janta e então vai estudar para passar em alguma prova, algum concurso público, ou vai fazer alguma outra atividade. E acabamos com essas situações nos relaxando na vida. Mas quando a gente tem a oração como uma prioridade em nossa vida, como algo de suma importância, assim como comer, dormir, nós entendemos que nós precisamos arrumar tempo para orar. E nós arrumamos esse tempo, porque tempo é uma coisa que não nos falta. Basta só nós nos dispormos, tomar a decisão de ter uma vida de oração. A oração, irmãos, para o verdadeiro cristão deve ser uma necessidade tão importante quanto o oxigênio e o alimento, como nós havíamos falado. Como vimos nessa pequena história, qualquer desculpa que damos sobre não orarmos ou não termos de uma vida de oração torna-se banal, né? Torna-se sem validade. O crente que não ora, que não tem uma vida de oração, ele tem um gigantesco problema em suas mãos. E um problema que precisa ser resolvido urgentemente. O texto que lemos, ele faz parte do Sermão do Monte. É um momento em que Jesus chama os seus discípulos para orientá-los sobre os valores e o comportamento dos filhos de Deus, dos cidadãos dos céus. E entre os diversos ensinamentos está exatamente esse: a prática da oração.
E hoje eu vou compartilhar com os irmãos 2 ensinamentos que Deus nos dá, 2 orientações nesses textos sobre a prática da oração. Amém? A primeira orientação que podemos perceber que Jesus dá aos seus discípulos é que a oração é para ser ouvida por Deus. Jesus já inicia dizendo como os discípulos não deviam orar. Eles não deviam se parecer com os hipócritas. E quem Jesus está chamando de hipócritas? Está chamando os fariseus, que naqueles dias tinham o costume de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças, e transformar esse momento de oração, vamos dizer, oração pública, num espetáculo para que todos pudessem ver. Muito provavelmente eles falavam alto, usavam frases de efeito e até mesmo poderiam chorar em suas orações. Mas isso tinha um único objetivo: demonstrar para as pessoas aquilo que eles não eram. Pessoas piedosas, pessoas religiosas, pessoas com um certo nível de santidade acima dos outros. Jesus chama exatamente essas pessoas de hipócritas, homens falsos, homens fingidos, pessoas mascaradas, como a gente chama comumente. Aparentavam ser homens espirituais só por causa da ocasião, para demonstrarem às pessoas aquilo que eles não eram. Jesus também afirma nesse texto que esse tipo de crente, esse tipo de falso crente, ele alcança o seu objetivo, mas o seu fim dali. Ele pode arrebanhar diversas pessoas, ele pode ter milhares ou milhões de seguidores, mas a sua recompensa acaba aí, porque para esse tipo de falso crente, nada mais virá do céu. Então Jesus está orientando os seus discípulos nesse sentido. E a orientação que ele dá do que eles devem fazer é uma postura completamente contrária a essa. Ele orienta os seus discípulos a entrarem no quarto, a falar com o seu pai em secreto, que o seu pai os vê em secreto. Irmãos, o quarto está simbolizando o desejo de que quem ora deve ser de falar com Deus e não de buscar reconhecimento público. Jesus afirma aos seus discípulos que a prática da oração é um relacionamento individual com Deus, primeiramente. Um relacionamento pessoal de cada crente que não pode ser transferido para outra pessoa. Isso, irmãos, impede que cada um de nós possamos orar uns pelos outros em nossos cultos de oração? Não. Nós devemos orar uns pelos outros, mas o desejo do nosso coração deve ser querer ser ouvido por Deus e não pelos homens. Assim, se nós tivermos no nosso secreto, no nosso quarto, no nosso íntimo, uma vida de oração com o único desejo de ser ouvido por Deus, quando nós formos realizar uma oração coletiva, orar por um de nossos irmãos, isso vai ser um reflexo daquilo que nós vivemos na nossa intimidade, que é o que Cristo quer de nós, uma vida de oração para Ele, para falar com Ele, para estreitar o nosso relacionamento com Ele. Amém? A segunda orientação que podemos perceber que Jesus dá aos seus discípulos é que devemos crer que Deus nos ouve. Primeiramente, Jesus usa o exemplo dos fariseus, como eles não deviam praticar a oração e nem ter o intuito da oração. Agora, Jesus usa o exemplo dos gentios, que usavam de vãs repetições. Os gentios acreditavam que o seu Deus era muito parecido com nós, seres humanos. Eles sentiam fome, sede, sono, ciúmes e até mesmo brigavam entre si, ou seja, se iravam. É bem interessante que em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, o profeta Elias usa esses argumentos contra os profetas de Baal, quando eles muito rezavam e Baal não respondia a eles. E o profeta, de forma irônica, dizia: olha, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja no banheiro, talvez ele tenha saído, porque o entendimento dos gentios era esse sobre os seus deuses. Ou seja, para eles era necessário que eles sempre estivessem repetindo as suas orações, porque os seus deuses poderiam estar fazendo qualquer outra coisa naquele momento e poderia não escutá-los e, portanto, não atender aos seus pedidos. Porém, sobre o nosso Deus, irmãos,
o que o salmista, no capítulo 121 do livro de Salmos, versículo 4, diz. Ele diz que o guarda de Israel não dorme. O texto, na verdade, diz o seguinte: não dormirá e nem dormitará o guarda de Israel. O nosso Deus, irmãos, não é alguém que fica distante de nós, ou por qualquer motivo ou momento se distrai a ponto de não ouvir as nossas orações. O nosso Deus é alguém que sempre está perto de nós, é alguém que mora dentro de nós. Então, em todas as situações das nossas vidas, Ele está junto conosco, né? Onde quer que estejamos, lá está Ele também. Jesus também afirma que Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que nós declaramos para Ele. Isso quer dizer que nós não precisamos então falar para Ele aquilo que nós sentimos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos? Irmãos, quando declaramos a Ele as nossas necessidades, angústias, dores, desejos, nós analisamos e refletimos e declaramos a Deus a nossa dependência dEle. O pastor John Wesley, grande homem de Deus, declarou em um dos seus sermões o seguinte: assim, o fim de vossa oração não é informar a Deus, mas informar a vós mesmos, fixar mais profundamente em vossos corações o sentido de vossa necessidade e o sentido de vossa contínua dependência daquele que é o único capaz de suprir todas as vossas faltas. Quando oramos a Deus, declaramos a nós mesmos a nossa dependência e necessidade do seu agir em nossas vidas e muitas das vezes do seu agir através das nossas vidas, né? Que um dos mandamentos de Jesus é que nós amemos ao próximo e nós podemos então ser esse tipo de instrumento de Deus, que Ele age não só em nossas vidas, mas através das nossas vidas. Amém? E concluindo, irmãos, afirmo a cada um de vocês, a oração é algo que se aprende na prática. Podemos ler e ouvir sobre oração, mas é vivenciando ela no nosso dia a dia que nós teremos uma ideia da sua vital importância para cada um de nós. O pastor John Piper tem uma mensagem em que ele afirma que todo crente deveria tirar um momento do seu dia para a prática da oração. E ele é bem enfático em dizer que isso não deveria ser negociado com nada, seja o que for. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e perceber que a prática diária da oração é algo de vital importância em nossas vidas e que nós não possamos permitir que qualquer coisa, seja o que for, não nos deixe ter uma vida de oração digna diante de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais estes momentos em Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, pela Tua mensagem transmitida, Senhor, que Tu possas, Pai, nos orientar nesta área da nossa vida, Deus, que é tão vital, que é a área da oração. Que nós possamos entender, Senhor, e tomar a decisão de que nós devemos ser pessoas de oração, que nós devemos tirar um momento para falar contigo e não negociar isso com nada e nem com ninguém. Planta, Senhor, em nós, Pai, essa semente, esse desejo, Senhor, esse fogo para que nós possamos orar cada vez mais, seja onde quer que estejamos, Pai. E que nós possamos, Senhor, ter essa vida de oração digna diante de Ti. É tudo que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Que mensagem abençoadora, mensagem que edificou a nossa vida. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, quero também falar com os irmãos que continuem orando nas suas casas pela família enlutada da irmã Gladys, pela família dos irmãos enfermos da nossa igreja, como o irmão Aquino, orar pela sua família, orar pelo nosso pastor, orar pela liderança da nossa igreja, pelo culto, o retorno do culto presencial. Vamos continuar orando, irmãos, uns pelos outros. Neste momento, nós vamos fazer a nossa oração final. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, pelos louvores, pela tua palavra, pelos cânticos aqui, Senhor, pela tua mensagem que edificou as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Agradeço também, Pai, pela vida dos irmãos que se fazem presente conosco, pelos aqueles que estão ouvindo a tua palavra através deste canal, através deste momento aqui, Pai. Eu peço que o Senhor esteja abençoando cada família, cada lar, Pai, cada membro da nossa igreja. Eu peço que o Senhor esteja também abençoando o retorno do nosso culto presencial. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a liderança da nossa igreja, Pai, os ministérios, Senhor, que esses momentos que temos passado, que tenhamos refletido muito no que podemos fazer mais para o teu reino, para avançar mais, Senhor, para o crescimento da tua obra, Pai. E que o Senhor venha abençoar, venha nos dar um resto de semana abençoada, Pai. Cuide de cada um de nós, cuide da tua igreja, cuide dos ministérios, cuide dos doentes, da família lutada da Irmã Gladys, Pai. Abençoa, que o Senhor possa dar o conforto a seus familiares. Eu te agradeço e te peço um resto de semana abençoada e até domingo, se Deus quiser. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passareiro alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medi o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor,
grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, eu adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu.